Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, nesta terça-feira calorenta aqui na cidade de Campo Grande, que está hoje perto do Purgatório, dentro da floresta amazônica em chamas. Calor que mata velho. Esse é o tipo do calor que mata velho. Já trouxe até o combustível aqui, ó. Eu quero começar esse programa falando sobre esse desentendimento havido entre os 19 governadores e o presidente da República, a partir de uma troca de ofensas, né? Acusações entre o presidente e o governador da Bahia. Uma encrenca que começou após os recentes ataques do presidente Jair Bolsonaro. 20 governadores, entre eles o de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, assinaram uma carta aberta em que o criticam por fazer declarações que não contribuem para a evolução da democracia no Brasil. Eles citam os recentes comentários do presidente sobre a investigação em curso do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e que Bolsonaro, segundo o documento, se antecipa a investigações policiais para atribuir fatos graves à conduta das polícias e de seus governadores. Bolsonaro disse no sábado, dia 15, que o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, mantém fortíssimos laços com bandidos e que a PM da Bahia, do PT, era responsável pela morte do ex-capitão do BOP, Rio de Janeiro, Adriano da Nóbrega. O presidente também já afirmou que o governador Wilson Witzel seria o responsável pelo vazamento do depoimento de um dos porteiros do condomínio Vivendas da Barra, que cita seu nome no âmbito da investigação da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A carta também traz os comentários de Bolsonaro, em que desafiou que os chefes do executivo estaduais para que reduzissem, segundo a carta, impostos vitais à sobrevivência dos estados. Recentemente, Bolsonaro havia dito que zeraria os impostos federais sobre combustíveis se todos os governadores abrissem mão do ICMS sobre os produtos. O texto pede ainda que se observe os limites institucionais com a responsabilidade que nossos mandatos exigem e cobra. Equilíbrio, sensatez e diálogo para entendimentos na pauta de interesse do povo é o que a sociedade espera de nós. Os governadores também convidam Bolsonaro para participar do próximo Fórum Nacional de Governadores, a ser realizado em 14 de abril. Essa não é a primeira vez que governadores reagem a Bolsonaro por meio de uma carta repúdio. Em maio de 2019, governadores de 13 estados, mais o Distrito Federal, assinaram uma carta contra o decreto que facilitava o porte de armas e o acesso de munições no país, publicado pelo governo Jair Bolsonaro. No documento, eles argumentam que as novas regras podem piorar os índices de violência nos estados. O decreto acabou sendo suspenso pelo Senado. Em outubro, 8 governadores do Nordeste publicaram um documento de solidariedade ao colega de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, chamado de espertalhão pelo presidente por fazer propaganda da versão estadual
do 13º salário do Bolsa Família, um programa federal. Assinaram a carta de ontem Gladson Camelli, do Progressistas, do Acre, Renan Filho, do MDB de Alagoas, Valdez Góes, do PDT do Amapá, Wilson Lima, do PSC do Amazonas, Rui Costa, do PT da Bahia, Camilo Santana, do PT do Ceará, Ibanez Rocha, do PMDB do Distrito Federal, Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, Reinaldo Zambuja, do PSDB de Mato Grosso do Sul, Romeu Zama, do Novo, de Minas Gerais, que inclusive apoiou a candidatura aliás, quase todos aqui apoiaram a candidatura do Bolsonaro no segundo turno. João Azevedo, da Cidadania da Paraíba, Paulo Câmara, do PSB de Pernambuco, Wellington Dias, do Piauí, Wilson Itzel, do Rio de Janeiro, PC do Rio de Janeiro, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, Eduardo Leite, do PSDB do Rio Grande do Sul, e João Dória, do PSDB de São Paulo, e ainda Belivaldo Chagas, do PSD de Sergipe. Quer dizer, os países os estados de maior importância política do ponto de vista demográfico, do ponto de vista de eleitores, e do ponto de vista de capital, né, de dinheiro, de riqueza, assinaram o documento. Eu só quero esclarecer uma coisa aqui questão da Bolsa Família. O presidente Bolsonaro criou o 13º para a Bolsa Família, em nível federal. Agora, quem criou o 13º nos estados, antecipando a própria federação, foi Mato Grosso do Sul, por um decreto do governador André Putinelli. Tá? Então, ter criado não tem nada a ver. Mas é quem foi que não assinou? Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, Mauro Mendes, do DEM de Mato Grosso, Ratinho Júnior, do PSD do Pará, Marco Rocha, do PSL de Rondônia, Antônio Dinário, PSL de Roraima, Carlos Moisés, do PSL de Santa Catarina, e Mauro Carlesi, do DEM de Tocantins. Quer dizer, estado aqui de grande importância econômica tem Goiás e Santa Catarina e Paraná. Quando Bolsonaro assumiu o governo, ele disse que ia fazer tudo diferente. Ia contrariar o politicamente correto. Não é muito diferente do que fez o Fernando Collor, quando foi presidente da República. Fernando Collor foi um governo, do ponto de vista das lambanças, um governo revolucionário. Ele começou a política econômica dele bloqueando todos os ativos financeiros do país. Tinha conta em banco, se tivesse dinheiro, proibiu o dinheiro. Só podia gastar uma determinada importância para sobreviver. Começou aí. Depois rompeu com toda a classe política. Aliás, já entrou no governo rompido. Não quis negociar com os partidos no Congresso Nacional. Não dividiu o governo, né, com os parceiros, ou futuros parceiros, né, que ele tinha que formar um bloco na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, porque aqui no Brasil, o Brasil é diferente dos Estados Unidos. O Brasil é diferente de quase todos os países do mundo. Aqui o governo é de coalizão. Aqui não adianta querer governar sozinho com o partido dele, que não consegue. Porque os partidos são muitos, e quase todos eles com representação congressual. Tem bancadas pequenininhas, bancadas mais ou menos, mas não tem nenhuma bancada significativa
uma bancada que decida, não a bancada do partido tal, vai indicar, porque vai garantir tal, porque não tem maioria. Nenhum partido passa dos 20% da representação parlamentar. Nenhum. Então o governo, ele tem que se aproximar do Congresso Nacional. Senão ele não governa. Ele passa os 4 anos batendo boca, ainda corre o risco de ser empichado. E veja o que está acontecendo com o Bolsonaro, a mesma coisa que aconteceu com o Collor. Collor, quando se viu acuado no Congresso Nacional, resolveu criar um ministério de elite. Então, tirou todo mundo do ministério e convocou só altas personalidades do mundo econômico, político, literário, e colocou nos ministérios para criar aquele ministério de primeira classe. Não resolveu nada. Irritou ainda mais o Congresso Nacional. Terminou perdendo o mandato. Agora o Bolsonaro, sentindo o mesmo drama do Collor, decide criar um gabinete de elite. O núcleo duro do poder, constituído apenas de generais. Generais como titular, coronel como adjunto, general como secretário executivo, está criando isso aí. Para tentar conseguir respaldo das Forças Armadas, já que do ponto de vista político, ele foi um verdadeiro desastre. Verdadeiro desastre. Inclusive, deixando de ouvir o seu... Aliás, ele sempre quem foi ouvir, né? Seu guru, Olavo de Carvalho, imbecil. Completamente imbecil, Olavo de Carvalho. O cara pergunta, mas quem é você, Sérgio Cruz? Para chamar o Olavo de Carvalho de imbecil, sou eu. Lê o que o Olavo de Carvalho fala. Lê você que não é fanático, que não é fundamentalista de direita. Leia, só tem bobagem. A partir daquela tese que ele concorda com a tese da Terra plana. Verdadeiro absurdo, né, que a ciência já mostrou há centenas, dezenas de séculos. O cara vem agora defender. Então, contando com esse núcleo de filósofos aí, o mandato do Bolsonaro não tinha a menor expectativa de chegar ao fim. Agora, com os militares têm força moral, pode garantir a ele a sustentação, a sustentabilidade do governo dele. É claro que os militares são muito mais pé no chão, né? Tem muito mais senso, e inclusive senso do ridículo, né? Muito mais senso, e naturalmente vão segurar muitas lambanças do governo, vão impedir muitas besteiras do governo. Agora, se o Bolsonaro e o núcleo de guerra do gabinete dele, os intelectuais que amparam e assessoram o governo dele, se o grupo de intervencionistas estão esperando um novo AI-5 com ou sem Bolsonaro, pode tirar o cavalo da chuva. A própria eleição do Bolsonaro, a posse do Bolsonaro, o afastamento recente dos militares da base de apoio do Bolsonaro estão voltando agora. Mostra que a democracia no Brasil, quer queiram, quer não queiram, está consolidada. Está consolidada. Não adianta querer dar uma de Trump aqui, não, que não vai dar certo. Aqui tem que ler a cartilha da Constituição de 88. Se tiver força suficiente para mudar,
tudo bem. Se não tiver, vai ficar como está. E vai ter o presidente que governar com a Constituição na mão, com a verde e amarelinha na mão. Está aqui, ó. Não é com a arma, não. É com a verde e amarela, o livrinho de Ulisses Guimarães. Aí que está a carta de princípios da democracia brasileira. E não pense, senhor, o Bolsonaro já está convencido disso. Mas tem um bando de puxa-saco que acha que pode decretar o AI-5. Decretar o AI-5. Ah, vai decretar o AI-5. Então. Esqueci meu celular hoje em casa. Estou sem um homem no terceiro milênio. Sem um celular é um homem nu no espaço. Eu estou me sentindo hoje um homem nu no espaço com a falta do meu celular. Celular é o ar que a gente respira. Falando hoje aqui do programa do Boca do Povo, do B de Paula, sobre o tentador atentado do Tio Troste, do deputado Tio Troste. O deputado Tio Troste, o maior projeto dele, que gorou, que não deu nada, foi uma recompensa. Ele criou uma recompensa para quem levasse informação segura para a prisão, para chegar aos mandantes da facada contra o Bolsonaro. Ele acha, né? Tem muita gente que acha que foi uma conspiração para matar o Bolsonaro. Quer dizer, para matar o Bolsonaro era, né? Porque uma facada daquela, uma faca daquela não se brinca. Mas conspiração está hoje mais que provado que não foi, porque a Polícia Federal foi atrás. A Polícia Federal merece todo o nosso respeito. Foi atrás, já na administração do Bolsonaro, já sob orientação do Moro, e não encontrou nada, a não ser a maluquice do Adélio Bispo de Oliveira. Agora eu estou vendo aqui no jornal que o Ministério Público Federal defendeu que Adélio Bispo de Oliveira, acusado de esfaquear o presidente Jair Bolsonaro em setembro de 2018, não permaneça na Penitenciária Federal de Campo Grande. No parecer, o órgão aponta que a unidade não tem a estrutura adequada para o cumprimento da pena. Adélio foi considerado inimputável pela Justiça Federal de Minas Gerais, local do atentado contra o atual presidente da República. Ele foi diagnosticado com transtorno delirante persistente, portanto deve ser internado em instituição prisional psiquiátrica e não em penitenciária comum. Abre aspas. Não se questiona a gravidade do ato praticado por Adélio, que visava em última instância atacar pilares fundamentais da democracia, como a liberdade de voto e o direito fundamental de ser candidato. Entretanto, isso não pode servir de justificativa para a adoção de soluções sem sustentáculo no ordenamento jurídico. Porque o Ministério Público Federal pretende salvaguardar a própria sociedade, permitindo que profissionais capacitados examinem continuamente a evolução da doença mental e da periculosidade de Adélio, de modo a impedir a sua desinternação antecipada. Diz trecho do parecer. Aí, o tio Trotes, né, especialista em bacon, resolveu criar um fato novo. Encontrar os mandantes da facada no Bolsonaro. Olha, se a Polícia Federal
com todo o recurso que tem. Está dizendo há muito tempo, o próprio Ministério Público, com recurso disponível para investigação, chegaram à conclusão que o Adélio agiu sozinho, porque essa coisa aí de que ele não, vamos atrás de quem mandou, os advogados, não sei o quê, quem são os advogados. Ora, advogado não tem que dizer quem é, quem pagou. A lei do sigilo, né, permite que ele... Mas mesmo que se esses advogados fossem cúmplices aí de um atentado, é claro que a Polícia Federal, o Ministério Público, teriam descoberto. Não me venha com essa churumela aí de tem nada a ver. Pô, muita gente aí. Pô, tá legal. A mulher que passou a faca para Adélio também é inimputável. Vânia Lima. Ô, Vânia, eu não sei o que estou dizendo que é inimputável. Eu não sou investigador, não sou. Quem disse isso foi o Ministério Público e a Polícia Federal já no governo do Bolsonaro. Ora, se tivesse qualquer indício de conspiração, é claro que a Polícia Federal teria descoberto, até porque ela tinha orientação para descobrir. Não descobriu, não tinha. Quer dizer, eu vou muito mais pelo que diz pela conclusão do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça, do que pelo vozerio popular. Eu acho que foi. É impossível que não tenha sido. Isso aí não tem nada a ver. Eu achar o que eu acho, o que você acha, não tem nada a ver. Tem tudo a ver aquilo que é comprovadamente mostrado, né? Tá aqui, ó. Tal. Aí tem a história da mulher que passou a faca. Deu a faca. Olha, se tivesse existido essa mulher, é claro que ela teria sido presa. Com certeza teria ido para a cadeia, junto com a Adélio. O problema é que essa mulher não existe. Está apenas na cabeça daqueles que gostariam que existisse, daqueles que defendem a teoria da conspiração e tal. Eu não vou achar que houve, que não houve. Eu vou achar aquilo que a polícia achar aquilo que a Polícia Federal, Ministério Público e a Justiça já concluíram. Então não. Ontem eu falei aqui neste programa do problema do prisional brasileiro, né? Que Campo Grande estava exportando um grande exemplo de como resolver a crise da carceragem no país. Projeto simples, barato e que depende apenas do interesse do Poder Judiciário, do Poder Executivo, que é organizar, que é obrigar, que é criar postos de serviço para os detentos. Eu sempre tenho dito que os detentos todos querem trabalhar. Não existe nenhum que não queira trabalhar. Não existe nenhum que queira. Ninguém gosta de ficar sem fazer nada, essa é a verdade. Principalmente aqueles que têm força, né, física, estão no vigor da idade aí, que é a maioria dos presos, dos detentos brasileiros, todos eles querem ajudar, querem trabalhar. Se o governo investir neste
nessa disposição que os detentos têm de trabalhar para ganhar um dinheirinho, trabalhar pela progressão da pena, trabalhar para não ter que ficar ali, né, pensando coisa ruim dentro da cadeia, sendo recrutado pelo crime organizado. Quer dizer, ninguém quer ser criminoso, né? A verdade é essa, o cara que está lá dentro quer deixar de ser. Ele sabe que o crime não compensa. E agora foi aprovado pela Comissão de Justiça no Congresso Nacional um projeto de autoria do ex-senador Valdemir Moca, que obriga o detento a ressarcir gastos com prisão. Mato Grosso do Sul gasta mais de 400 milhões por ano com a manutenção da massa carcerária. Presos poderão ser obrigados a ressarcir os gastos decorrentes de sua custódia, tanto em presídios estaduais quanto em federais. A medida é prevista em projeto que está para ser votado, provavelmente hoje no Senado, e ajudará a redução de despesas com a massa carcerária. Somente em Mato Grosso do Sul, aproximadamente 400 milhões são gastos com a manutenção de condenados ou não nas unidades prisionais. Quero ver aqui o teor do projeto. A ideia do projeto é a de que o ressarcimento possa ser feito com recursos próprios do detento ou por meio de trabalho oferecido pelo presídio. O Brasil tem perto de 800 mil detentos. O projeto de lei 580/2015 do senador Valdemir Moca está retornando ao plenário depois de ter sido analisado em julho do ano passado, na forma de um substitutivo, da senadora Soraya Tronic, também de Mato Grosso do Sul. Para os presos que não tenham como arcar com todos os custos, haverá um desconto fixado em até 25% da remuneração recebida. O texto determina que, ao término do cumprimento da pena eventual saldo remanescente da dívida estará extinto. O relator fixou que o preso que tenha recursos próprios deverá ressarcir o Estado, independentemente de oferecimento de trabalho pelo estabelecimento prisional. Quer dizer, vai um cara rico lá para a cadeia, ele paga as custas dele, sem nenhum privilégio. Né? Você paga. Quanto é que custou? Custou tanto. É o que custou para os outros. Né? Na hipótese de não ressarcimento por estes presos, as despesas serão convertidas em dívida e será aplicada a legislação relativa à cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública. Os presos provisórios também poderão arcar com os custos do sistema prisional. Os valores serão depositados em contas judiciais e serão devolvidos em caso de absolvição. Mato Grosso do Sul está entre os estados que têm um dos maiores índices de presos trabalhando para reduzir a pena, o que pode ajudar a minimizar as despesas. Atualmente, perto de 36% da massa carcerária, que supera em mais de 10% a média nacional, no Estado são mais de 7.140 detentos desempenhando atividades remuneradas e não remuneradas nos regimes fechado, semiaberto e aberto. Legal esse projeto aqui, mas termina não dando em nada, né? E sabe por que não termina não dando em nada? Porque o cara não paga. Não paga. Vou pagar. Não tenho dinheiro. Onde é que eu vou tirar dinheiro? Não vou pagar. Também não vou trabalhar, não sou obrigado a trabalhar. Ou vai trabalhar, mas
que ele ganha pouco, não dá para ressarcir. Vai para dívida ativa e fica, né? A dívida ativa é para o cadinho, do cadinho o cara termina morrendo, termina morrendo e não paga a conta. Mas é bom. Abre, né, espaço para aquela tese, né, do juiz Albino Coimbra Neto, de pôr o pessoal para trabalhar e que tem dado certo aqui em Campo Grande. Não sei como seria isso numa cidade maior, né? Cidade de 10 milhões de habitantes. Mas se dá certo aqui, pode dar certo em qualquer lugar do mundo. Basta querer, basta querer fazer. E termina fazendo, não tem. Falava aqui no início do programa dessa falta de entendimento entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e 19 governadores do Brasil, incluindo aí Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Mato Grosso do Sul, estados que têm representatividade política e poder econômico. O presidente da República tem lá seu jeitão estourado de tratar as coisas, só que não pode exagerar, porque ele precisa dos governadores. Os estados precisam da União, mas a União, e sobretudo o governo, precisa dos governadores, que é, em última análise, aqueles que terminam influenciando mais nas ações do Congresso Nacional. Então, não entendo por que o Bolsonaro tem que criar de graça, né? Porque está querendo de graça. Tem que brigar com Reinaldo Azambuja. Reinaldo Azambuja não é de briga. João Dória já é diferente, tá? O Rui Costa já é diferente. O governador de Minas Gerais, do Novo, é apoiador do presidente da República. Apoiou o presidente da República, apoiou o Bolsonaro desde o primeiro turno, mesmo tendo o partido, tendo um candidato a presidente da República. Traiu o partido dele para apoiar o Bolsonaro. E ele vai criar encrenca com um cara desse, que tem interferência numa das maiores bancadas no Congresso Nacional, que é a bancada de Minas Gerais. Então, esse núcleo duro aí do governo, hoje composto por generais, deve enquadrar, né, o presidente da República para que ele faça as coisas de acordo com a lei. Entendendo que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas Brasileiras não vão se meter numa aventura institucional. Estiver esperando que esse pessoal vai dar cobertura a golpes, a AI-5, não sei o que lá, pode tirar o cavalo da chuva, que os militares caíram numa em 65, 64, não cai noutra. Porque em 64 era a mesma coisa de hoje. Eram grupos ativistas que não representavam a maioria da população brasileira, que iam para a rua e terminavam neutralizando qualquer tipo de reação. É o que está acontecendo hoje. O Bolsonaro tem aí 30% da população, dos eleitores, que estão com ele. E esse aí é que termina tentando conduzir a opinião pública para soluções de aventuras. Só que os militares, a população pode até ir, né? Que põe na rua, fica aquele povo, todo mundo. Tem gente que apoia, não sabe nem o que é.
Tem gente que apoia, não sabe nem o que é. Vai para a rua, né? Termina mobilizando. Mas as Forças Armadas e o Bolsonaro já sabe disso. Porque ele não é nenhum calouro, ele não é nenhum jejuno, ele começou na política há 30 e tantos anos atrás, então ele sabe muito bem como é que é. Não vai desafiar a realidade em busca de uma aventura frustrante. Vai governar de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. Então quem estiver esperando que ele vai dar golpe, pode esperar sentado, porque de pé cansa. Muito bem, vamos encerrando por aqui mais um programa Sérgio Cruz. Muito obrigado por sua audiência. Pessoal que ligou aí das redes sociais. Então, um abraço para a Vânia Lima, né, que participou. Muita gente aqui. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado mesmo e tchau, Pica-Pau.